Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse e hoje estaremos estudando o capítulo 5 deste livro. Pois bem, vamos à leitura do capítulo. Apocalipse, capítulo 5. Diz assim o texto: Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém. Glórias a Deus. Pois bem, amados, aquele que estava sentado no trono, naturalmente é Deus. E ele tinha em suas mãos um livro selado com 7 selos. Este livro selado é o plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para o fim dos tempos. Plano que não foi revelado para ninguém. Por isso que está selado com 7 selos. Isso significa que só quem escreveu sabe, conforme o próprio Jesus Cristo anuncia no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 24, verso 36, a partir do verso 36, onde está escrito: Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Os planos de Deus, meus amados, são insondáveis. E só é dado a conhecer a quem Deus permite conhecer. Conforme até está escrito em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Fazendo, inclusive, uma analogia, seria um segredo trancado a 7 chaves. Então, para abrir este livro, só aquele que cumprisse todos os requisitos poderia abri-lo. E que requisitos são esses? Cumprir a lei e vencer a morte. Alguns vão dizer que o livro é a palavra de Deus, ou o Evangelho, mas nesse caso não poderia ser, pois o Evangelho já foi revelado, porque quando o Cordeiro ele aparece em frente ao trono, esse já havia pregado o Evangelho, já havia morrido e cumprido o seu propósito.
Logo, ele não necessitaria quebrar os selos e revelar o seu conteúdo, pois já o teria feito. Se observarmos, o termo usado pelo apóstolo João neste texto descrevendo a visão do cordeiro, ele descreve da seguinte forma, abre aspas, como tendo sido morto, fecha aspas, ou seja, alguém que realmente tinha morrido, mas que agora vive eternamente. Se você observar, verá aqui nesse texto que a palavra cordeiro começa com letra maiúscula, logo trata-se de uma pessoa. E o único cordeiro que tira o pecado do mundo tem um nome, e esse nome é Jesus, conforme até o próprio João Batista declarou no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29 e 36. Por que Jesus é representado como a figura de um cordeiro? Porque a figura do cordeiro simboliza obediência e mansidão. E Jesus foi obediente até o fim. E com a sua mansidão e exemplo, ele cativou o coração da humanidade. O cordeiro que aparece na visão do apóstolo João, ele também tinha 7 chifres. E como falamos anteriormente, o número 7 significa perfeição. Já os chifres, eles têm outro significado, pois no Antigo Testamento, em diversos textos, a palavra chifre é traduzido do hebraico para o português com sinônimo de poder. Por exemplo, lá em Daniel, no capítulo 8, a partir do verso 3, está escrito: olhei para cima e diante de mim, junto ao canal estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro. O mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resisti-lo e ninguém poderia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. Aí você vê, né, que o poder se refere ao chifre e o chifre se refere a poder. Também lá no Salmo 92, verso 10 está escrito: porém tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derramas sobre mim óleo fresco. Olha só para você, e também a mesma coisa acontece. Poder seria o chifre do boi. Nesses textos, assim como vários outros, a palavra chifre foi traduzida como poder porque tem esse significado. Logo, os 7 chifres do cordeiro simbolizam o poder perfeito. Logo, significa onipotência. Assim também como os 7 olhos simboliza a visão perfeita, ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele tem um conhecimento de tudo, né? E isso significa onisciência. Os 7 Espíritos de Deus, como já dissemos anteriormente, representam o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa, é o próprio Deus e também foi enviado por Deus à terra para consolar e confortar os filhos de Deus. Este mesmo Espírito que pousou sobre Jesus quando este foi batizado por João Batista. O Espírito de Deus está por toda a terra, em todo lugar, e isso significa onipresença. Nós vemos nesta visão a Trindade Santa. Ela é apresentada neste capítulo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, apresentando a grandeza dos seus maiores atributos, onipresença, onisciência e onipotência. Deus está em todo lugar, sabe de tudo e tem todo o poder. Quando o anjo pergunta sobre quem seria digno de abrir o livro, e no momento não aparece ninguém, nem no céu, nem na terra, que seja digno de abrir o livro, e o apóstolo João começa a chorar. O choro de João representa o anseio de todo servo de Deus que quer ver os propósitos do Senhor realizados. Os servos que se importam com a vontade de Deus e querem que sua vontade se cumpra, anseiam por isso, porque sabem que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Até os habitantes do céu sabem disso, por isso eles não cessam de louvar e bendizer o nome de Deus. O exército dos céus louvam e bendizem também o Cordeiro, porque sabe que Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, irá cumprir os propósitos de Deus. Leão, porque é um feroz e ameaçador guerreiro que irá guerrear e lutar contra todos os inimigos de Deus. É raiz de Davi porque pertence a uma linhagem real. Jesus é rei. É Cordeiro de Deus, pois foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro imolado, e através do seu sangue derramado na cruz, redimiu e adquiriu para Deus de toda tribo, língua e nação, um povo constituído, reino e sacerdotes, que reinarão sobre toda a terra com Deus. Amém?
As orações dos santos, dos anjos, dos anciãos, dos seres viventes que estão em frente ao trono de Deus, coadunam, concordam com a oração modelo ensinada por Jesus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, onde está escrito: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ok, meus amados? Vamos encerrar esse estudo por aqui e no próximo vídeo nós falaremos sobre o capítulo 6. E está imperdível, pois o Cordeiro irá abrir os 7 selos do livro. Amém? Não perca. Se puder, faça também a sua inscrição neste canal e recomende o estudo, com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, porque o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus abençoe.